Que Deus os abençoe. Obrigado por nos receber no seu lar. Estamos orando por você, por sua família, para Deus trazer o melhor para vocês. Gostaria de começar com algo engraçado. Tinha um pastor, um dos membros tinha recebido um grande prêmio. A sua família ficou preocupada. Era algo em torno como 10 milhões. Chegaram com o pastor: pastor, como é que nós vamos fazer? Precisa nos ajudar, não sabemos como será a reação dele. O pastor chamou este jovem e disse: meu amigo, o que você faria se recebesse 10 milhões? Ah, pastor, a metade eu entregaria para a igreja. Naquele instante, o pastor morreu. Pegue a sua Bíblia e declare comigo de coração: esta é minha Bíblia, ela diz o que sou. Eu sou o que ela diz que sou, minha mente está protegida, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Estou pronto para receber a palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Quero falar com vocês hoje sobre abençoar a si mesmo. Quando você diz abençoar a mim mesmo, isso às vezes pode até soar estranho, egocêntrico. Abençoar um amigo, um parente, abençoar um irmão, abençoar um colega, um vizinho, isso tudo é amor. Você deve continuar fazendo e abençoando as pessoas. Mas a Bíblia diz em Isaías 65, quem quiser pedir bênção para si mesmo na terra, que o faça pelo Deus da verdade. A forma de você abençoar a si mesmo é você falando o que Deus diz sobre você. Eu sou forte, sou talentoso, sou abençoado, sou uma obra-prima de Deus. Isso não são só palavras positivas que você traz para você. Quando você fala de forma alta, você está trazendo para dentro de você. Você está confirmando aquilo que você vai ser. Às vezes, achamos que falar pensamentos ou levar pensamentos positivos, que isto vai melhorar. Não. O que vai fazer a diferença é quando você, de forma audível, consegue dizer aquilo que você quer ser, aonde que você quer chegar, aonde os seus filhos você gostaria que eles estejam, aquele trabalho, aquele negócio, aquele talento. É você falar aquilo que você quer. Quando você começa a falar, isto vai começando a entrar dentro de você. Isso vai incrustando no seu espírito. Aquilo vai crescendo, aquilo vai ganhando forma dentro de você. Não é só você simplesmente falar de uma forma qualquer que aquilo vai ficar para trás. Você tem que trazer para dentro de você. Os especialistas dizem que nós tendemos a nos apegar ao que o nosso subconsciente nos fala. As pessoas podem dizer que você não tem valor, mas se você começa a dizer que você é uma pessoa que tem valor, que você é determinado, que você sabe o que você quer, que o Criador do universo te fez como uma obra-prima, você está trazendo para dentro de você a verdade de como Deus vê como você é. Você precisa não só dizer e não ficar apegado ao que as pessoas dizem de você. Eu poderia estar dizendo que você é um vitorioso, não um derrotado. Isso é bom, isso vai fazer bem para o seu espírito. Mas quando você fala de si mesmo, você tem autoridade para que aconteça o que você está dizendo com você. Quando você fala de bênção, você traz a bênção para a sua vida. Quando você fala de saúde, a saúde vem em sua direção. Quando você fala de prosperidade, as coisas começam a voltar e vir para encontrar-se com você. É bem diferente do que os outros falam de você e do que Deus diz de você. Quando o vício está tentando te vencer, você pode muito bem dizer: este vício não é mais poderoso do que o grande Deus. Eu tenho determinação, eu sei o que eu quero. O cigarro pode estar tentando te derrubar, mas este cigarro não é mais forte do que o meu Deus. Eu sei, eu já fui ungido, eu fui preparado, eu estou sendo determinado para um novo tempo na minha vida. Sempre, quando repetirmos por várias vezes as mesmas coisas, elas tendem a ser aquilo que nós falamos. Você é, em parte, aquilo que você diz a respeito da sua vida. Se você diz que você é fraco,
você acaba enfraquecendo. Se você diz que as coisas não vão dar certo, tendem a não dar certo na sua vida. Mas quando você faz exatamente o contrário, quando você começa a trazer o que Deus disse a respeito de você, não o que as pessoas dizem ao seu respeito, não o que o inimigo fala sobre você, mas o que Deus diz a seu respeito, você começa a ganhar força, aquilo vai se firmar dentro de você e você será aquilo que você está dizendo a seu respeito. Logo, logo, não só de uma vez, às vezes você tende a falar mais do que os outros estão dizendo ao seu respeito. Quando você estiver em casa, quando você estiver se preparando para sair para o trabalho, reserve 1 minuto do seu tempo. Reservamos um tempo para nos preparar, para preparar do nosso corpo físico, para preparar para que nós possamos sair de casa. Mas reserve alguns instantes para preparar o seu espírito, preparar o seu coração, preparar a sua alma, para que você saia fortalecido para aquela batalha. Se você sair de casa e disser, hoje eu vencerei este desafio, você vai vencer esse desafio. Talvez as coisas não aconteçam imediatamente como você gostaria que fosse, mas Deus está trabalhando ao seu favor. Toda vez que você fala o que Ele disse sobre você, aquilo começa a ganhar corpo na sua vida. Aquilo vai se materializando com os passagens dos dias e aquilo vai ganhando feições como você disse. A Bíblia diz, você comerá dos frutos das suas palavras. Isso é muito significativo, isso é muito importante. A fruta não nasce pronto. Deus, quando quis nos exemplificar desta forma, Ele queria mostrar que há um tempo de maturação, há um tempo de crescimento, as raízes vão ganhando forças, a fruta vai crescendo. Quando você fala o que diz, aquilo também vai ganhando força dentro de você. No nosso sítio, nós temos um pé de limoeiro. Ele nasce com umas pequenas florezinhas brancas. Com o passar do tempo, aquelas flores caem e vem uma pequena semente do tamanho de um grão de milho. Aquilo vai crescendo, aquilo vai se fortalecendo. Passado um ano e pouco, aquilo nasce um lindo limão amarelo. É assim com você. O que você está falando hoje está crescendo dentro de você, está ganhando força, está ganhando raízes. A força virá, a maturidade virá, a compreensão virá. Tudo que você falar, você comerá do fruto das suas palavras. Assim é a nossa vida. Nós falamos, aquilo acontece na sua vida. Talvez não aconteça da forma rápida como você quer, mas você precisa continuar falando mais uma vez, falando dias, semanas, talvez até meses. Quando você se reserva algum tempo do seu dia para se preparar para isso, isso vai também crescendo dentro de você. Isso não é de forma tão simples, tão rápida, mas você continua persistindo, você continua falando essas palavras, elas vão entrando dentro do seu espírito, elas vão lhe fortalecendo. São palavras que vão edificar. Nós temos uma mensagem que você pode acessar na nossa plataforma digital, palavras que venham de declaração de fé, que você pode dizer antes de você sair de casa, não só uma vez, mas você pode dizer, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou empoderado, eu sou focado, determinado, ungido e elevado, eu estou preparado para este novo dia, eu e o Senhor juntos somos mais fortes do que todo mundo contra nós, eu sou aceito e ungido, eu sou filho do grande Deus da vida. Essas palavras vêm fortalecer o seu espírito, vêm fazer você ser uma pessoa mais confiante. Talvez você esteja no momento, numa fase não muito boa da sua vida, mas quando você começa a falar daquilo que você quer ser, aquilo vai ganhando força dentro de você. Você vai ser aquilo que você está dizendo hoje em dia. Conheço um amigo que ele foi criado numa família disfuncional. O pai dele dizia que ele não tinha talento, que a vida dele não ia ter vitórias, que ele não ia alcançar os seus sonhos. E ele passou décadas da sua vida acreditando naquelas mentiras. E no seu trabalho, ele não conseguia sair daquela posição que ele estava. Ele ficava naqueles mesmos dias. Mas um dia, ele ouviu o que eu estou dizendo hoje aqui para você. Ele começou a colocar aquilo para dentro dele. As pessoas, os pensamentos diziam que ele não ia chegar onde ele queria, mas ele dizia, eu fui criado pelo grande Deus. Eu fui feito assombrosa e maravilhosamente pelo meu Senhor. Aquilo foi ganhando força. As pessoas começaram a observar que aquele talento que ele tinha dentro dele começou a despontar na vida dele. Não se trata de palavras
positivas, se trata do que Deus diz ao seu respeito. Ele começou a falar o que Deus falava sobre ele. O tempo foi passando, as coisas foram mudando na vida dele, ele foi aumentando o cargo na empresa dele. Ele me contou recentemente que ele assumiu uma grande filial, centenas de pessoas sobre a sua direção. As palavras negativas ele colocou de lado, aqueles que diziam do seu passado ele não deu valor. Ele começou a falar daquilo que Deus dizia a respeito dele, e ele almejou o cargo que ele desejava. Hoje ele vive uma vida maravilhosa, hoje ele vive um novo dia. A pergunta é: você está falando e trazendo bênçãos para a sua vida, ou você está falando o que os outros dizem ao seu respeito, o que o inimigo fala sobre você? Pare com isso, faça um favor a você mesmo, diga o que Deus diz sobre você, fale o que ele fala sobre você. Eu sou ungido, eu sou próspero, eu sou empoderado, eu sou confiante, determinado. O vício pode estar querendo te vencer, mas você tem que dizer: o vício não é maior do que o meu Deus. Eu já estou pronto, eu estou me capacitando a cada dia que passa. Aquilo vai entrando dentro de você, e logo, logo você verá que isso daí fará parte só do seu passado. A Bíblia diz que as palavras, elas têm força de bênção ou de maldição, para elevar ou para derrubar. A pergunta é: você está falando coisas que venham te abençoar ou te amaldiçoar? Você é aquilo que você fala, você será aquilo que você está dizendo hoje. Se você fala daquilo que Deus diz a seu respeito, que são palavras de bênção, a sua vida será despontante, você verá dias que você nunca viu, sonhos se realizarão na sua vida. Diz a palavra, livro de Joel: diga o fraco: eu sou forte. Você não deve repetir aquilo que lhe enfraquece, mas chame para você palavras de força, palavras de vitória, palavras de convicção, palavras de certeza. Não descreva derrotas na sua vida. Conheci um amigo meu que ele era dependente do cigarro. Ele fumava muito, durante muitos anos. Ele se autocriticava, se autoflagelava. Dizia que ele não ia conseguir vencer aquela nicotina, que aquilo era mais forte que ele. Na verdade, ele não estava sabendo que ele estava, na verdade, se amaldiçoando. As palavras dele têm autoridade sobre a vida dele. Ele me procurou, perguntou o que eu poderia fazer para poder ajudá-lo. Eu disse o que eu estou dizendo hoje para você. Disse para ele que ele teria que mudar o que ele estava dizendo para ele. Ele teria que falar palavras que Deus falava a respeito dele, palavras de bênção. Ele foi meio inconformado, mas ele, quando me ligou, disse: olha, eu mudei a sua orientação. Hoje, quando eu estou fumando, eu estou dizendo: este cigarro não vai me vencer. Eu sei que o meu Deus vai me livrar dele. Os pensamentos diziam: mas quando? Você é um viciado, isso você nunca vai largar. Mas ele continua afirmando, dia por dia. Aquilo foi crescendo, aquelas raízes foram se firmando dentro dele. Passado 2 anos e meio, ele se viu livre do cigarro. Aquele cheiro já não lhe fazia bem, aquele gosto já não lhe convencia, e hoje ele é um homem livre. A pergunta é: você está se abençoando ou você está se amaldiçoando? Você está dizendo o que as pessoas dizem ao seu respeito, o que o inimigo fala sobre você, ou o que Deus diz sobre a sua vida? Fale de vitória, fale de graça, fale de vida, fale de fé, e você terá dias abençoados e prósperos na sua vida. Você será aquilo que você tem dito para você. A palavra de Deus diz no livro de Números que o rei Moabe contratou o profeta Balaão. Ele queria que o profeta profetizasse maldições sobre o povo de Israel. Ele sabia que ele não tinha como vencer aquele povo. Eles eram mais fortes, eles eram ungidos, equipados, preparados, empoderados. Ele achou que era aquela a solução. Só que Deus chamou o profeta Balaão e disse: você vai dizer o que o Senhor te disser. E o profeta só abençoava o povo. O rei Moabe chamou o profeta e disse: eu não estou gostando do seu trabalho. Eu pedi para que você amaldiçoasse e você continua abençoando este povo. Ele fez isso por 3 vezes. Enquanto ele pedia para amaldiçoar, o profeta abençoava. Um dia ele chamou o profeta e disse para ele: ó rei, eu não posso amaldiçoar o que Deus já abençoou. Deus está dizendo para mim e para você que o inimigo não pode lhe amaldiçoar. Ele não pode mudar o seu destino. Aquilo que Deus reservou para você só depende de você, depende das suas palavras, daquilo que você está dizendo. Ele pode tentar até criar circunstâncias para tentar te enganar. Ele pode tentar fazer você se amaldiçoar. Não faça o trabalho do inimigo. Fale palavras de bênção para a sua vida. Não use o que ele está dizendo ao seu respeito. Se ele disser o que você não
não é, você fala: eu sei que eu sou filho do grande Deus, e por fim me levantará desta situação. O inimigo não tem força, ele não tem truques novos para poder te oferecer, ele não tem estratégias novas. Tudo que ele vai querer fazer é o que ele sempre fez: fazer você falar de você mesmo. Não espere que ele venha fazer algo de bom para você. Não fale o que ele diz para você. Não fale o que as outras pessoas dizem a seu respeito. Fale o que Deus diz sobre você. Traga bênçãos para você. Fale palavras de fé para você. Quando você começar a proceder desta forma, você verá que as coisas começarão a mudar na sua direção. A vida querendo chegar com você. Quando você fala palavras negativas, você entra em consonância com o inimigo. Quando você fala palavras de bênção, você entra em consonância com Deus. A decisão é sua. Isso está dentro de você. Cabe a você, a todos nós, sabermos o bem que falamos, porque a palavra, ela é de vida ou é de maldição? Você comerá dos frutos do que você fala. A palavra de Deus diz que você é um homem que foi preparado para este tempo. Você foi escolhido. Deus não te fez no momento difícil da vida dele. Ele não pediu troco por você. Ele sabia o que estava fazendo com você. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe em que áreas você tem dificuldade. Pare de estar se martirizando. Pare de estar falando que você não é o que Deus quer ser que você seja. Receba a graça de Deus e viva a plenitude da sua vida. Os pensamentos podem dizer: você não tem valor. Você tem que repetir: eu sei por que eu fui criado. O meu Deus vai me levar ao meu destino. Os pensamentos podem falar: você não é nada, você não tem família boa, você não tem condições. Não dê ouvidos ao que o inimigo diz. Comece a profetizar palavras de bênção na sua vida. Proclame aquilo que você quer ser. Eu quero ser vitorioso, eu quero ser próspero, eu quero ter uma nova oportunidade de emprego. Vai acontecer na sua vida. Não são palavras positivas, mas são o que você diz ao seu respeito. Havia um jovem na Bíblia chamado Jeremias. Ele era muito jovem. Deus tinha destinado ele para ser profeta das nações. Só que ele não se via assim. Ele achava que ele era de uma família humilde. Ele achava que ele não tinha talento para isso. Ele se achava tímido. Ele se achava que ele não estava preparado para aquela função. Mas Deus disse que ele seria profeta de muitas nações. Ele chegou: Deus, eu não estou preparado para isso. Eu ainda sou muito novo. Neste instante, Deus paralisou as palavras de Jeremias. Ele sabia, se ele continuasse falando que ele era novo, que ele era de uma família disfuncional, que ele não tinha talentos, que ele não tinha condições, que ele não estava preparado para aquilo, para aquela missão, Deus paralisou, porque ele teria que chegar ao seu destino. O inimigo estava dizendo que ele não tinha talentos, que ele não estava preparado, mas Deus teve que paralisá-lo para que ele chegasse aonde estava determinado, para onde ele foi criado para chegar. Você foi criado para chegar ao seu destino. Você foi preparado. Você é uma obra de arte de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Deus não errou quando te fez. Jeremias, ele era só jovem, mas ele chegou ao seu destino. A pergunta é: você está se preparando para chegar aonde Deus te criou? Ou você está querendo ficar para trás, escutando o que o inimigo diz, falando o que os outros falam a seu respeito? Pare com isso. Faça um favor a si mesmo. O inimigo não tem novidade, ele não tem estratégia nova. Não seja parceiro dele nesta derrota que só interessa a ele. Joga de lado palavras, pensamentos. Faça um novo dia na sua vida. Em Salmos 34 diz: se você quer amar a vida e desejar aquilo que você precisa, cuide da sua língua e cuide dos seus lábios. A palavra quer nos dizer que não devemos ser falsos, que não devemos falar palavras erradas, que não devemos trair, mas também pode nos dizer que nós não devemos nos contradizer com aquilo que Deus tem dito a nosso respeito. Deus disse que você vai ser vitorioso. Ele te fez para ser vitorioso, vitoriosa. Você não pode fazer o serviço do inimigo. Você não pode se contradizer com aquilo que Deus tem preparado a seu respeito, tem feito em seu favor. Quando meu avô, antes de partir para o lado de Deus, eu ainda era novo, ele sempre falava palavras para mim, para me encorajar, para me elevar a patamares. Ele sempre dizia: meu filho, você vai chegar ao seu destino, você vai conquistar aquilo que você quer, não desanime, não desista. Aquela semente
nasceu dentro de mim, aquilo foi crescendo dentro de mim. Quando eu comecei na igreja, as coisas não foram muito fáceis, era tudo muito precário, as pessoas não queriam me ouvir, eu não tinha talento, eu era muito tímido, eu não conseguiria falar como estou falando hoje aqui para você. Mas enquanto os pensamentos vinham, eu não vinha verbalizar aquilo que eu achava, eu não comungava com o inimigo vinha querer dizer o que eu não era, o que eu não poderia ser, aonde eu não iria chegar, mas eu falava o que Deus dizia a meu respeito. Eu dizia: com Cristo eu chegarei no melhor lugar da minha vida. Eu ainda não estava consagrado, mas eu dizia: Pai, obrigado por eu estar consagrado. As pessoas diziam: Jean, quem é que vai querer te ouvir? Tu não tem talento para isso, tu não fizeste um seminário, tu não fizeste nenhum curso. Mas eu falava comigo: Pai, obrigado porque eles vão se sintonizar comigo, pela tua graça eu me farei sobressair, e quando eles se conectarem comigo, eles se ficarão ligados. Aquilo foi crescendo dentro de mim, e hoje eu como do fruto das minhas palavras. Você é fruto dessas palavras. Você não pode desanimar, achar que são os melhores dias. Não, você e Deus é maior do que aquilo que está contra você. Você tem que continuar falando palavras de bênçãos para a sua vida, palavras que você possam elevar o seu dia. Os israelitas ficaram 400 anos escravos. Nem as forças do forte imperador, nem o seu forte exército, nem as forças das trevas puderam impedir a vontade de Deus, levar-os à terra prometida. Deus partiu o mar, Deus afogou os inimigos, Deus proveu água das rochas no deserto. Era só eles seguirem a terra prometida e tomar posse. Deus tinha prometido a vitória na vida deles. Moisés mandou 12 homens para espiar o que tinha lá na terra prometida. 10 deles, quando chegaram, disseram: não há nada o que fazer, eles são muito gigantes, nós nos vemos como gafanhotos perto dele. A Bíblia diz que eles trouxeram relatórios negativos. Deus diz que isso é diabólico. Pode parecer muito forte, talvez um relatório negativo seja mais fácil, mas Deus, quando diz diabólico, é quando você fala aquilo que você não é, você entra em consonância com o inimigo. O inimigo não tinha nada para fazer, mas ele pode tentar lhe enganar, dizer aquilo que você não é. Ele tinha enganado aquelas pessoas, eles se achavam como se fossem gafanhotos, e Deus tinha feito eles como uma obra de arte, a obra-prima do Criador. Você é a obra-prima do Criador. Não fale coisas que não dizem respeito à sua vida, não traga o adversário para poder tentar lhe enganar com mentiras do que você não é. Você é muito mais do que você pode imaginar. Entre em consonância com Deus, comece a falar, a declarar palavras de vitória, palavras de vida, palavras de fé. Pai, eu sei que eu sou empoderado, esse vício não vai me vencer, eu sei que tu vais abrir portas para os meus negócios, eu sei que novos negócios virão na minha vida. Isso, você entra em consonância com Deus. Se você dá ouvidos ao inimigo, você pode estar entrando em consonância com o inimigo. Você não pode ter saúde falando de doença, você não pode ter vitórias falando de derrota, você não pode falar de prosperidades falando de miséria. Fale do que é bom para você, traga para dentro do seu espírito essas palavras que venham lhe fortalecer. Assim como os israelitas que deram ouvidos àquelas palavras que o inimigo disse que eles eram como se fossem gafanhotos, por conta disso eles não chegaram à terra prometida. A terra prometida está diante de você, as promessas de Deus, a sua vitória está diante de você. Havia um homem na Bíblia chamado Zacarias, ele já era muito velho, está lá em Lucas capítulo 1. A sua esposa Isabel também, de idade avançada. O anjo veio e disse: Zacarias, você vai ter um filho, e ele se chamará João. Ele disse: mas como? Eu já sou velho, a minha mulher também já está com a idade avançada, como eu poderei ter filho? O anjo disse: Zacarias, eu sou Gabriel, que estou na presença do grande Deus. Por conta disso, Deus vai te deixar em silêncio. Deus fez algo inusitado, algo fora do comum. Ele deixou Zacarias no silêncio durante muito tempo. Deus sabia que se ele falasse, ele não chegaria ao seu destino, e aquela promessa não se cumpriria. Aquela criança precisaria nascer para cumprir uma promessa que Deus tinha feito àquele povo. Zacarias então ficou mudo durante 1 ano. A sua esposa teve um neném. Quando o neném nasceu, se cumpriu aquilo que o anjo tinha falado.
Eles não estavam acreditando. Seus parentes vieram, seus amigos vieram, foram festejar, estavam surpresos, estavam felizes para aquela criança ter nascido. Eles perguntaram: como se chamará este bebê? Ele disse: se chamará João. Como João? Mas ninguém tem João na família. O nome do pai é Zacarias. Perguntaram: Zacarias, como ele se chamará? Ele pegou uma tábua e escreveu: será João. Deus está falando para mim e para você hoje que Deus quer fazer coisas extraordinárias no meio da sua família, assim como fez com Zacarias, coisas excepcionais, coisas que estão fora do comum, coisas inusitadas, que os seus amigos, parentes, amigos ficarão maravilhados com aquilo que acontecerá com você. Você nascerá talento, dará luz a talento, a ministérios, a novas formas, a empreendimentos, a sonhos que ainda não foram realizados na sua vida. Deus está falando às vezes que por conta de nossas palavras, por conta de duvidarmos, existem promessas que estão prontas para poder chegar na sua vida. Pare de falar palavras negativas, pare de falar palavras que são contra você. Fale daquilo que Deus diz a seu respeito. Fale de bênção, fale de gratidão, fale de competência, fale de foco, de determinação, de você ser empoderado, de você ser ungido, de você ser aceito, perdoado e redimido. Se você fizer isso, eu acredito e afirmo que Deus está prestes a fazer um espetáculo na sua vida. Coisas negativas serão tiradas do seu caminho, portas se abrirão, a vitória está a caminho, a cura está a caminho, a completude do seu destino está a caminho, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Meus amigos, eu gostaria de apresentar Jesus na sua vida. Diga comigo essa simples oração: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entra no meu coração e te farei o meu Senhor e o meu Salvador. Acreditamos que com essa simples oração você nascerá novamente. Continue conectado com a gente. Acesse a nossa plataforma digital. Cadastre no nosso canal do YouTube. E logo, logo, nós estaremos trazendo uma outra mensagem para a sua vida. Palavras para que você sinta-se empoderado. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.